dia a todos, o programa Acontece, Momento Saúde. Vamos falar um pouco hoje sobre a osteoporose. Meu nome é Fernando Jucá, sou médico ortopedista e queria falar um pouco sobre a osteoporose, que é uma doença que atinge muito a nossa população. É uma doença que atinge tanto homens como mulheres, uma doença extremamente prevalente e muito comum no nosso meio e que traz muitas complicações. A osteoporose, basicamente, é uma perca da massa óssea, é uma descalcificação óssea, e isso acontece com o passar dos anos. Normalmente, a partir dos 30 anos, as pessoas já começam a perder a massa óssea, já começam a perder cálcio, e isso leva ao enfraquecimento dos ossos, e a osteoporose traz uma série de consequências, que é o risco aumentado de fraturas que acontecem, principalmente em pessoas a partir da quarta, da quinta década de vida. Então, a osteoporose é uma doença que tem que ser tratada principalmente com prevenção, porque a osteoporose, basicamente, é uma doença que não dá sintomas. Ao contrário do que a população imagina e pensa, a grande maioria das pessoas, a osteoporose não causa muitos sintomas. Então, é uma doença que tem que ser diagnosticada precocemente para evitar as graves complicações dessa doença. Normalmente, é uma doença que acomete mais o sexo feminino, a partir principalmente da menopausa, quando a perca dos hormônios que acontece durante o período de menopausa faz com que haja um aceleramento da descalcificação normal que acontece nos ossos do ser humano. Então, as mulheres estão mais expostas a essa perca de massa óssea. Então, as mulheres, e principalmente aquelas de baixo peso, as mulheres da raça branca, têm mais tendência a desenvolver a osteoporose. Então é importante fazer a prevenção, porque a osteoporose é uma doença que não tem cura, tem apenas um tratamento para combater e estabilizar a doença, combater as complicações, mas até hoje a medicina não conseguiu descobrir a causa, a cura da doença. Basicamente, a gente existem alguns fatores de riscos que têm que ser evitados. Alguns fatores de riscos como o sedentarismo, a falta de atividade física, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, o uso de cigarros, o uso de algumas medicações como corticosteroides, isso tudo leva a um risco maior de desenvolver a osteoporose. E é importante, a partir dos 30 anos, que as pessoas comecem a prevenir a osteoporose. E a forma melhor de prevenção é através da ingesta de cálcio. Existem vários alimentos ricos em cálcio, como peixes, como verduras, as folhas verdes, como o leite. O leite e os derivados do leite têm bastante cálcio, isso previne a osteoporose. Também a exposição solar é importante, porque cria vitamina D na pele, e a vitamina D também é um fator que ajuda bastante a combater e a evitar a osteoporose. A atividade física é muito importante também, a partir dos 30 anos, se intensificar a atividade física, que isso faz com que as pessoas dificilmente venham a ter osteoporose. Existem alguns exames que podem fazer o diagnóstico da osteoporose, tipo raio-x, tipo tomografias, ressonâncias magnéticas, mas o exame padrão, o exame de escolha, o exame ouro que se usa é a densitometria óssea. É um exame simples, um exame rápido, que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, com pouquíssima irradiação, praticamente a irradiação que se leva no exame de densitometria é uma radiação extremamente desprezível, ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer esse exame. Recomenda-se fazer um primeiro exame a partir dos 30 anos e de 5 em 5 anos ficar fazendo esses exames. E em homens, como os homens têm uma tendência menor a desenvolver osteoporose, esse exame pode ser postergado um pouco mais. Pode ser começar a fazer esse exame a partir dos 50, 55 anos. A osteoporose, como eu disse, é uma doença que não dá muitos sintomas. Então, normalmente, as pessoas não têm sintomas, não sentem dor devido à osteoporose. Existe essa confusão achando que a osteoporose causa dor, mas na verdade ela não causa. Quando a osteoporose vem dar sintomas, já é uma complicação. E qual é a complicação da osteoporose? São as fraturas. Tem as fraturas traumáticas, uma queda de pequena altura, por exemplo, pode levar a uma fratura do colo do fêmur, que é a fratura da bacia,
pode levar uma fratura de coluna, uma fratura de punho, uma fratura de ombro. E existem aquelas fraturas espontâneas, que são, por exemplo, fraturas de coluna, aquelas pessoas que com o passar dos anos vão desenvolvendo uma curvatura na coluna. Aquelas curvaturas que acontecem são por fraturas espontâneas, que acontecem em pessoas que têm ossos muito frágeis, com osteoporose muito alta, e isso faz com que as pessoas desenvolvam essa deformidade progressiva. Então, a osteoporose basicamente só vem dar sintoma quando ela já está bem avançada, ou seja, são sintomas que são complicações, são fraturas que acontecem tanto por trauma como por espontaneamente a pessoa pode sofrer alguma fratura. O tratamento basicamente consiste, como eu já falei inicialmente, na prevenção, numa dieta rica em cálcio, em atividade física, em exposição solar. E existem inúmeros medicamentos no mercado que combatem cada um de uma forma diferente, mas que atuam no combate, no controle basicamente da osteoporose, na diminuição às vezes da osteoporose. Nem sempre conseguimos diminuir o grau de osteoporose do paciente. O objetivo principal é estabilizar. Então, em resumo, a osteoporose é uma doença bastante comum na população, atinge homens e mulheres, com uma frequência maior em mulheres a partir da menopausa, mas em homem também a partir de 55, 60 anos também é uma doença comum. Ela tem que ser tratada a partir dos 30 anos de idade, tem que se fazer a prevenção para se evitar a osteoporose, porque depois que se faz o diagnóstico, só tem o tratamento de estacionar a doença, mas não tem um tratamento curativo. Existem alguns exames que dão diagnóstico, mas o exame de escolha é a densitometria óssea, exame simples, acessível, não é um exame caro. E o tratamento, basicamente, existe o tratamento das complicações, das fraturas e o tratamento medicamentoso para estabilizar e até certo ponto diminuir o grau de doença. Qualquer informação, nos procure na Clinvida, na Rio Branco 455, telefone 34230823, ou se quiser nos mandar algum e-mail com alguma pergunta para fernandojuca@hotmail.com e teremos o prazer de respondê-los.